Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa primeira webconferência da Unidade Curricular de Planejamento e Controle da Produção, né? Então, antes da gente iniciar, eu não me recordo agora se eu me apresentei para vocês na Unidade Curricular anterior, né, que a gente teve apenas uma aula gravada, né? Mas eu me chamo Guilherme, né? A minha área de formação é em mecânica, então eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança também e tenho mestrado em engenharia mecânica, né? Trabalhei muito tempo com projetos, muito tempo trabalhei com patente também, trabalhei em várias áreas da mecânica, tá certo? Pessoal, vamos começar então a webconferência, a aula ao vivo de hoje, tá? Mostrando um pouquinho aqui do AVA de vocês, né? Então ele inicia aqui com um vídeo de apresentação meu, um vídeo de apresentação da Camila, né, que é a monitora de vocês. Aqui é o suporte ao estudante, né? Aqui a gente tem o cronograma do curso, né? O que é o cronograma do curso? É um documento onde mostram todas as unidades curriculares para vocês do curso inteiro, quando iniciam e quando terminam, tá? Aqui está um documento muito importante para vocês, tá? Que é o roteiro de estudos. Esse roteiro de estudos, vocês têm que fazer a consulta dele toda semana para saber o que vocês precisam estudar no EAD durante a semana, tá? Lá no final do roteiro de estudos também tem o que é o assunto da aula presencial daquela semana, tá? Aqui a gente tem a biblioteca, né? Então a gente tem o livro didático e o material online. Isso aqui está sinalizado que vocês precisam estudar lá no roteiro de estudos, tá? Aqui é onde vocês entram para a aula, né? Então toda segunda-feira das 8 às 10, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar aqui pelo Tira Dúvida. E nós vamos ter nessa unidade curricular duas avaliações, né? Avaliação online 1, que abre semana que vem, né? Dia 24, e avaliação online 2, que abre dia 17 de março, então um pouquinho mais para frente, tá? Para essa da semana que vem, tá? Eu pretendo fazer aí uma lista de exercícios para preparar melhor vocês, para vocês poderem fazer essa avaliação online, ok? Aqui no espaço de aula ao vivo é onde vai estar a gravação da aula ou das aulas, né? E aqui na biblioteca é onde vão estar os slides que eu vou usar na aula, beleza? Então vamos começar a aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais metálicos, tá? Sobre aços e como é que funciona toda essa questão, tá? Então, começando a falar um pouquinho aí na primeira webconferência na primeira aula ao vivo, né? Estamos trocando alguns termos, né? Então, agora é aula ao vivo da unidade curricular de planejamento e controle de produção, tá? E aí, pessoal, dentro do grupo dos materiais metálicos, tá? O que a gente define como um material metálico, ok? A gente define material metálico tudo aquilo, né? Que tem algumas características como magnetismo, algo do tipo assim, tá? E dentro desses materiais metálicos, tá? A gente tem os materiais ferrosos e os materiais não ferrosos, tá? Os materiais ferrosos, né, são materiais que contêm ferro na sua composição, então todos os aços e todo ferro fundido, né, tem ferro na composição. E os não ferrosos podem ser aí materiais que não têm ferro na sua composição, podendo ser algumas ligas ou materiais como alumínio, cobre, zinco, magnésio, chumbo, estânio e titânio, ok? Aí, pessoal, dentro, quando a gente fala um pouquinho sobre aços, né, existe uma gama muito grande de tratamentos térmicos, né? Então, o tratamento térmico, ele acaba sendo ali um conjunto de operações, né, que vão envolver ali o aquecimento e o resfriamento daquele aço de maneira controlada, né? E qual é o objetivo de a gente fazer isso? O objetivo é a gente conseguir modificar a propriedade daqueles metais. Obviamente, se a gente adicionar uma propriedade, a gente vai perder outra propriedade, né? Não existe almoço grátis, como eu falo, né? Não tem só a gente adicionando coisa boa, né? Algumas outras a gente acaba perdendo. Então, normalmente, né, leva-se o material a um forno a uma determinada temperatura por um tempo determinado. E o resfriamento é a mesma coisa, a gente retira do forno e resfria ele. Existem vários modos de resfriar e, obviamente, e vários tempos de esquentar esse material. E, obviamente, isso tudo vai depender do tipo de tratamento térmico que será feito, tá? Quando a gente faz um tratamento térmico, né? Vocês pensam no aço, tá? E o aço é
cheio de estruturinhas pequenas nele, né, que a gente não consegue ver a olho nu, e ali a gente chama de grãos, né? Quando o aço esquenta, esses grãos se expandem, né? A forma como esses grãos se colocam ali, até a junção de algum deles, acaba, né, se modificando por conta, né, de a gente estar esquentando esse aço. E é essa mudança na morfologia do material que é muito importante, e a gente traz aí um diagrama de fases para a gente conseguir entender como é que funciona, né, essa mudança da morfologia do aço de acordo com a temperatura. Tá? O diagrama de fases, pessoal, é uma representação gráfica dessas mudanças do estado físico das misturas puras, né, das substâncias puras, como ferro fundido ou algo assim, e das misturas, né, que daí seriam os aços. Tá? Então, esse diagrama a gente tem eixos de temperatura, porcentagem de composição química dos materiais que a gente vai analisar, tá? Como é que ele funciona? Eu trouxe um exemplo aqui que a gente utiliza de água com açúcar, né? Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? Por exemplo, se eu colocar uma solução, né? Num copo, numa jarra ou algo assim, de 35% de água e 65% de açúcar, esse a 20 graus, né? Esse açúcar vai ficar boa parte depositado aqui no fundo, né? Então, ó, aqui a gente tem um eixo de temperatura, a gente tem um eixo de composição. E aqui a gente tem, ó, água e açúcar, ok? Então, na temperatura de 20 graus, né? Então, nessa linha aqui, quando eu tenho 35% de água, né? Então, ó, a água é esse de baixo, né? Então, 20, 35 é aqui. E eu tenho 65% de açúcar, eu tenho esse ponto aqui, mais ou menos, né? Então, aqui ele diz o quê? Solução líquida mais açúcar sólido. Fechou. Então, bate exatamente com o que está aqui. Então, eu subo essa temperatura para 60 graus, né? Aí eu venho, né? 35% de água, então, e 65% de açúcar, né? Eu parto daqui, só que agora eu venho aqui em cima, ó. Então eu venho 65 e cruzo com essa linha. Então ela tá bem encostadinha, né? Dessa outra linha traçada aqui, que denomina solução líquida mais açúcar sólido. Então faz sentido, né? Ó, eu tenho só um pouquinho de açúcar. Quando eu passo para 100 graus, então lá em cima, e eu tenho 35% de água e 65% de açúcar, eu parto com essa linha aqui e venho até aqui em cima. Então, vocês podem notar que ela sai dessa região onde fala solução líquida mais açúcar sólido. Então, aqui a gente vai ter o quê? Nesse local aqui, né? Mais ou menos aqui. Solução líquida, um xarope, né? Então, eu não vou ter mais açúcar aparecendo, né? Ele não diz aqui açúcar sólido. E é exatamente o que está aqui. E com os ácidos não é diferente, só que a modificação não é a solubilidade, né? Como é ali. A modificação é nessa morfologia, né? Na forma como os grãos estão dentro daquele aço ali. E, obviamente, a forma como esses grãos estão ali vai alterar que características que aquele aço vai ter, tá? E aí a gente utiliza do diagrama ferro-carbono, né? Que ele é muito utilizado, bom, ele é o único documento utilizado aí, ou amplamente utilizado, para avaliar esses materiais metálicos, né? Esses aços. Assim como esse aqui, que tem uma linha apenas, o diagrama ferro-carbono tem várias linhas, ó, com várias zonas diferentes, né? Para a gente poder observar vendo a porcentagem de carbono de um aço e a temperatura aonde aquele aço está naquele momento, ok? Então, pessoal, as fases elas podem ser identificadas como austenita, ferrita e cementita. Essas são as três principais, né? Então, a ferrita está nessa zona aqui, ok? Nessa zona aqui. Desculpa. A ferrita está nessa zona aqui, ó, bem pequenininha no canto, tá? A cementita nessa maior e a austenita nessa aqui, ó. Certo? Essas são as três principais, tá? E aí, cada fase dessa vai representar aí uma característica diferente de como o nosso material vai estar naquele momento. Então, dentro do tratamento térmico, para a gente ganhar essas características, a gente divide aí em três partes, tá? O aquecimento,
né? A permanência do material dentro do forno e o resfriamento. Então, essas três partes, elas são muito importantes para que a gente consiga, né, entender como é que esse aço vai, o que ele vai ganhar de característica e o que ele vai perder, tá? O aquecimento, ele pode levar o material até uma zona crítica, que é quando o material chega no limite dele antes de começar a derreter, né, ou abaixo dela. O tempo de resfriamento, ele pode ser rápido ou demorado, vai depender do tipo de tratamento, e o tratamento ele pode ser ou total numa peça inteira ou parcial apenas em uma parte, tá? E os tratamentos superficiais, que a gente fala que são tratamentos de superfície apenas, dependem de deposição de outros materiais na superfície para eles acontecerem, tá? Então, pessoal, o que a gente já sabe até agora é que a característica do tratamento térmico é conseguir alterar as características do material e que a gente tem três etapas, tá? O aquecimento, geralmente, ele pode ser feito em um forno, um maçarico ou algo do tipo, tá? O tempo de permanência é esse tempo que ele vai ficar nesse forno, nesse maçarico, tá? Caso esse material fique pouco tempo, o tratamento ele não é totalmente realizado. Ou se caso ele fique muito mais tempo, ele perde a característica, né? E pode vir a sofrer também algum tipo de oxidação. O resfriamento, quando a gente fala de tratamento térmico, talvez ele seja o ponto mais importante. Por quê? O tempo de resfriamento, ele pode alterar totalmente essa estrutura, essa morfologia do aço que a gente está tratando, e a gente pode ter aí trinca, empenamento, o material ficar torto, né? E aí a gente pode utilizar de algumas soluções para acabar resfriando essas peças, tá? A gente pode ter solução de cloreto de sódio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, a gente pode usar água, óleo, o próprio ar, né? Tem alguns tratamentos que a peça só fica lá pendurada esfriando, ou até vácuo em situações mais extremas, tá? E cada um desses tem um tempo de resfriamento diferente, o que altera o tipo de tratamento térmico, ok? Então a gente vai ver um videozinho aqui para vocês verem, para vocês verem um tratamento térmico, né, mais caseirão, e o que aconteceu com essa peça aqui que está fazendo a propaganda. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Faça Fácil com Metais, e hoje estamos aqui com essa mola, essa chapa aqui, ó, essa chapa de mola. Eu não sei de que veículo é essa mola aqui. Hoje a gente vai fazer um teste muito simples. Eu não vou te ensinar a fazer nenhuma ferramenta hoje. A forja já está acesa ali, ó. Mostra lá, Vinícius, para nós. A forja já está acesa ali, ó. E daqui a pouquinho eu vou mergulhar esse aço que você está vendo aqui, ali na forja, e vamos ver o que vai acontecer no processo que a gente vai aprender aqui hoje, beleza? Bem, pessoal, para ter certeza do que a gente vai fazer aqui agora, vamos fazer o teste aqui com essa chapa. Vamos ver se está realmente resistente, ó. Dando várias pancadas nela aqui, ó. Ela tem que dobra um pouquinho, e ela é um aço resistente. Esse é um método mais caseiro, tá, de fazer esse tratamento térmico. Geralmente na indústria ele é feito no forno, né? Mas é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Só que, obviamente, aqui tem um pouco menos de controle de temperatura e tudo isso, né? Mas esse método também é bastante utilizado aí para quem faz faca, espada, essas coisas assim. Bom, pessoal, eu tenho nessas duas latas aqui, ó, como vocês estão vendo, um é com óleo, óleo queimado, óleo que você reaproveita, né, dos veículos quando é trocado o óleo, e nessa lata aqui eu tenho água. E aí, pessoal, ele pode usar os dois, pode usar só óleo ou só água, né? E aí vai depender do que ele vai querer mostrar, o tipo de característica que ele vai querer ter. Água mesmo. Então, eu tenho essas duas latas aqui, a gente vai fazer uns testes aqui, muito legal. A peça tá ali, ó, aquecendo no fogo, já tá quase no ponto. Tá quase no jeito ali. E daqui a pouco vamos ver o que que vai acontecer. O que que eu vou fazer aqui, que vai te ensinar um princípio aí interessante sobre aço, sobre têmpera. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui, ó,
Tá aqui, ó, quentíssimo aqui, ó, quente até demais. A gente vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Então aqui a primeira etapa, a primeira parte do vídeo, né? Ele optou por fazer um resfriamento rápido, né? Então pegou e colocou a chapa ali dentro da água. Ok, já tá fria. A peça já tá fria aqui, ó. Aparentemente não aconteceu nada, né? Nada que assim que seja visível. Mas e aí? Qual é a qualidade? O que está acontecendo com esse aço? Vamos ver, ó. Vinícius, afasta um pouquinho. Ó, então aqui ele já tem uma característica muito importante, tá? O que acontece? Quando ele faz esse tipo de tratamento térmico, a peça fica extremamente dura, ok? O problema é que quando a gente aumenta a dureza da peça, ela fica frágil ao mesmo tempo. O que isso quer dizer, né? Ela fica com uma superfície extremamente dura. Então, se fosse uma peça que fosse fazer fricção com alguma outra peça ou algo do tipo, aguentaria muito bem. Mas se essa peça caísse no chão, provavelmente ela ia se quebrar. O maior exemplo disso é a lima, né? Aquela de lixar peças metálicas, né? A lima ela tem uma superfície extremamente dura, só que se você pegar uma lima e bater em cima de uma mesa, provavelmente ela vai espatifar, tá? Olha o martelo que eu usei. Eu usei da outra vez esse, cara, ó. Tá aqui, ó. E eu tô usando esse aqui, ó. Ó. O aço virou vidro. Ó, não virou vidro. Ficou igual a vidro. Ó. Tão simples, ó. Ó. Você vê que eles vão quebrando, ó. Quebrando. Chega um ponto aqui que ele não quebra mais. Ó. É a parte que não foi mais afetado pela caloria. Ou seja, aqui atrás ele não estava tão quente como lá na ponta. Então, isso aqui você entende o princípio da têmpora, cara. Agora esse pedacinho que tá aqui, ó, a gente vai aquecer novamente. Essa parte, pra falar a verdade, eu vou dizer pra você que eu não tenho certeza do que vai acontecer, não sei ainda o que vai acontecer. Então é surpresa pra mim. E a gente vai aquecer ela novamente ali e vai fazer um outro teste. Bom, pessoal, aqui nessa lata eu tenho... Agora ele vai aquecer e vai resfriar no óleo, para ver qual é a diferença assim, entre a água e o óleo. Agora, e vocês já viram ali que já tá quase no ponto. A mola, aquele pedaço que a gente quebrou. Aí não quebrou mais porque ela ficou resistente na parte que não foi aquecida. E agora eu vou resfriar aqui no óleo, cara. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Se ela vai quebrar do mesmo jeito que a gente resfriou na água, beleza? Vamos lá. Pronto, tá aqui, ó, bem aquecida, ó, novamente. Vamos resfriar no óleo. Ó, ficou... Podem ver que até o óleo pega fogo, né? Por óbvio, né? O óleo é inflamável. E demora bem mais também para resfriar. Pegar fogo no trem aí, eu botei aqui uma proteção, a luva e a... Você vê que o bicho tá muito quente. Vamos deixar resfriar aí naturalmente. Deixar chegar até o final aí do resfriamento, para ela não estar mais quente mesmo. Tá fazendo barulho, né? O ar aqui dentro. Bem, pessoal, na água foi muito mais rápido. No óleo aqui passou cerca mais ou menos de uns 2 minutinhos aí no óleo. E ó, eu pego aqui com a luva e eu percebo que não tá fria completamente. Se eu pegar aí sem ser com a luva, vai queimar a mão. Quer dizer, seja para resfriar no óleo, ela demora mais um pouco. Isso pode acontecer que talvez ela não quebre tão fácil como quebrou lá na água, né? Então vamos limpar ela ali, ó, na areia. Vamos dar uma limpada nela aqui na areia pra gente fazer o teste, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. É bom que você faça esses testes em casa, cara. É bom que você faça essa prova aí pra você entender como funcionam os materiais, como os materiais funcionam. E aí você entender melhor sua têmpora aí na sua peça, do jeito que você quer fazer. Eu tô limpando ela aqui, ó. E agora vamos
Vou usar aqui o martelinho. Passa aí um pouquinho. Passa. Quebrou, mas quebrou com mais... Não foi com tanta facilidade, não. Quebrou também, ó. Mesmo assim, ela quebrou. Por quê? Porque ela passou pelo mesmo processo, né, de têmpera, né, que é o tratamento térmico ali que ele utilizou. Porém, pelo fato do óleo ter demorado mais, né, para resfriar essa peça, ela ficou um pouco mais resistente, né? Se eu deixar no ar, provavelmente ela vai ficar mais resistente, né? Porque o ar demora bem mais também para resfriar. Então, esse tempo de resfriamento e tempo, né, de espera, né, que a peça fica lá dentro do fogo, né, são muito importantes, tá? Dentro do tratamento. Fala, pessoal, seja bem-vindo. E aí, pessoal, o primeiro tratamento térmico mais conhecido, tá? É a têmpera, que é esse que a gente acabou de ver, né? Esse é o tratamento mais utilizado porque ele dá uma dureza muito grande para os aços e para outros materiais que a gente possa fazer esse tratamento térmico, né? Nesse caso, pessoal, tem aqui, ó, a gente tem o aço, né, na zona de ferrita, que é aquela lá embaixo, né, que a gente viu no diagrama ferro-carbono. A gente eleva a temperatura dele para cima da zona crítica, né? Aí ele vira austenita, aí eu deixo ele um tempo lá dentro do forno e depois eu resfrio bem rápido, tá? Então daí eu tenho uma característica de martensita, tá? E esse aquecimento e resfriamento rápido vão mudando a característica do material. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem 3 imagens do mesmo aço. Do mesmo aço. Só qual é a diferença aqui? Aqui a gente tem ferrita, né? Então, antes do tratamento térmico. Aqui a gente tem austenita. E aqui a gente tem martensita, né? Que é a ferrita com cementita, tá bom? Então, vejam como mudam, né? A estrutura do aço apenas aquecendo e resfriando ele, né? Obviamente, o que manda é esse aquecimento e esse tempo de resfriamento, tá? Depois a gente tem um outro tratamento térmico que se chama revenimento, tá? O revenimento, geralmente, ele é utilizado como um complemento da têmpera. Ele é feito depois da têmpera e a gente aquece o aço ali numa zona mais baixa, bem abaixo da zona crítica, né? Entre 150 e 600 graus e resfria ele muito rápido, né? Então, ó, aquece, mantém e resfria muito rápido, mas podem ver que a zona crítica ainda está lá em cima, né? Esse tratamento, pessoal, para que ele serve, tá? Ele vai... O que acontece? Quando eu transformo o meu aço dessa maneira tão agressiva, né? Eu posso acabar criando algum tipo de defeito ou algo assim enquanto eu resfrio ele, tá? E o revenimento, ele tem esse objetivo de acalmar, entre aspas, tá? O aço ali, né? Deixar ele todo normal, todo certinho, né? Para que a gente tenha menos incidência de trinca, menos incidência de empenamento, tá? E recuperar um pouquinho daquela característica de ductibilidade, que é aquela que ele bate ali, né? E quebra o material. Se tivesse feito um revenimento depois da têmpera, ele bateria e provavelmente não quebraria, ou precisaria de muito mais força para quebrar o material. Depois eu tenho a austêmpera, tá? A austêmpera, a gente vai ter como objetivo produzir uma microestrutura que tem uma boa dureza e uma boa tenacidade. Então, é um material como se fosse, um tratamento bem parecido com têmpera mais revenimento. Aqui a gente tem um tratamento só que faz os dois. Então, meu material vai ficar bem duro e resistente ao mesmo tempo, tá? Então, são processos parecidos, só que aqui é um processo só. Ao invés de eu fazer têmpera e revenimento, eu faço a austêmpera, né? Como é que funciona? Eu pego o meu metal, aqueço acima da zona crítica, mantenho ele, ok? Então, parecido com a têmpera. Depois eu resfrio abaixo da zona crítica, mantenho ele, parecido com o revenimento, e depois resfrio bem rápido, ok? E aí eu tenho um material duro, porém mais dúctil, né? Mais tenaz. Depois eu tenho o processo de esferiodização. Ele é utilizado quando a gente tem um aço de alto teor de carbono, 1080, 1075, 1090, tá? Quanto mais aço eu ter, quanto mais carbono eu tiver no meu aço, mais duro ele fica. Então, por exemplo, um aço 1020, ele é mais mole do que um 1075, por exemplo, ok?
Então, por exemplo, um aço 1090 ele é mais duro que um aço 1030, ok? Então é assim que funciona, tá? A nomenclatura do aço, né, ela é de acordo com a quantidade de carbono. Então, por exemplo, 1030 tem 3% de carbono, 1090 tem 9% de carbono e assim por diante, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma formação de cementita, tá? Separada da ferrita. Então, quando eu tenho aços de alto carbono, né, 1090, 1080, 1070, essas séries aí, né? Eu tenho aços muito duros e eu preciso, às vezes, diminuir um pouquinho a dureza deles. Eu uso esse processo aqui. Eu aqueço o meu aço até abaixo da zona crítica, mantenho ele por um tempo grande e depois, ó, eu não faço aqui, que nem na têmpera, né? Que é aquela diminuição de temperatura abrupta, né? Eu vou diminuindo a temperatura bem devagarzinho, com resfriamento bem lento, né? Para ele diminuindo a dureza do meu aço, ok? Então, esse é o processo de esferiodização. Depois nós temos o processo de normalização, né? Quando é bem parecido, tá? Só que de maneira mais bem feita do que o processo, esse processo aqui, que é o de revenimento, né? Por quê? Esse é um processo que quando eu utilizo dele, né? Eu quero uniformizar e deixar mais refinada a microestrutura do meu aço. Então, por exemplo, eu vou fazer lá uma autoclave, né? Que é um equipamento que trabalha com muita pressão, tá? Só que eu preciso que o material da autoclave seja muito duro, ok? Quando eu faço, por exemplo, a têmpera, eu tenho um resfriamento muito agressivo e aí eu tenho uma mudança na minha microestrutura do meu aço, ok? Essa mudança muito agressiva na microestrutura do meu aço pode formar alguma trinca. Como isso vai trabalhar com pressão, a hora que eu colocar pressão, provavelmente essa trinca vai estourar e vai explodir a minha autoclave, ok? E aí, o que eu faço? Eu pego esse aço que está lá, como ele... Pensem assim, ó, vocês estão tomando um banho quente, e aí joga água gelada. O que vocês fazem? É assim, vocês ficam rígidos, né? E aí, se eu coloco água quente de novo, vocês começam a deixar de ficar rígidos. E aqui é a mesma coisa. Quando eu resfrio muito rápido, o aço fica todo rígido, certo? Aí, na normalização, eu faço o quê? Boto um pouquinho de temperatura e deixo um tempo enorme, um tempo muito grande para ele resfriar. Então, por exemplo, resfrio no ar, por exemplo, e aí ele vai se soltando e aqui vão voltando para o lugar e vão se ajeitando. Então, ó, eu tenho, por exemplo, aqui ó, um aço, né? Ó, antes do tratamento de normalização. Então, a gente vê grãos bem grandes, ó. Grande aqui. Isso quer dizer que os grãos estão se atritando muito forte. E aqui é depois do tratamento. Então, a gente vê grãozinhos bem pequenininhos, né? Isso quer dizer o quê? Que eles já estão mais relaxados, entre aspas, né? Ali na estrutura do aço, ok? Então eu trouxe mais um videozinho aqui para vocês verem alguns desses tratamentos térmicos aí na prática. Oi, eu sou o Lucas, essa é a 8ª aula do nosso curso de cutelaria e hoje nós vamos fazer o processo de tratamento térmico da nossa faca, essa faca aqui. E para ser uma aula com uma didática um pouquinho melhor, nós vamos usar diversas opções aqui, tá? Então primeiro a gente vai fazer a normalização dessa faca que é o nosso projeto no nosso forno de temperatura controlada da Guajuvira, tá? É interessante destacar que a gente vai fazer esse processo principalmente no forno agora, porque essa faca já está desbastada, então é interessante que a gente faça no forno de temperatura controlada. Estamos trabalhando a 875 graus, é uma temperatura um pouco acima, né, da temperatura de têmpera, né? Como vocês podem ver aqui na tabelinha, está um pouco acima, né? E o tempo também a gente vai deixar um pouquinho mais do que esse tempo de têmpera, que é de 5 a 7 minutos, eu vou deixar aqui de 8 a 10 minutos, beleza? Um pouco a mais. Essa temperatura... pessoal, os fornos, né? Os fornos já vêm, ó, para o tipo de material, ó, entre 1070 e 1095 aço, né? Ou depois na outra norma, né? 560 até 52,100. A temperatura e o tempo que tem que deixar, né? Isso auxilia bastante. A temperatura vocês vão entender melhor na nossa aula teórica, beleza? Aí, quando ele chega na temperatura... Então, aqui a gente já tem um processo bem mais industrial, né? Então, ele tem um forno, uma temperatura alta, né? Bem mais industrial que aquele outro lá. A gente vai colocar a lâmina lá dentro, assim que ele alcançar a temperatura. A gente não vai deixar ela aquecer lá dentro aos poucos,
para evitar, né, que tenha um estresse nesse material por conta da rampa de aquecimento. Reparem também como a postura de trabalho aí fica bem interessante, né, com o forno na altura correta, que é a altura que a gente comentou na nossa aula de maquinário. Ao abrir o forno, né, nós temos uma perca na temperatura, mas ela sobe bem rápido, cerca de 1 minuto ela já vai chegar na temperatura correta, e aí, quando ela alcançar essa temperatura, a gente começa a contar o nosso tempo. Podem ver ali que é bem rápido o tempo que ela sobe ali, né? Para o próximo passo não tem segredo, nós vamos tirar com cuidado essa lâmina do forno e vamos colocar ela para refrigerar, para voltar nessa temperatura original de forma gradativa, devagar, tá? Eu coloco ela ali em cima de um bloquinho refratário, né, de 2 bloquinhos refratários ali, ela de pezinha, não gosto de colocar ela deitada, coloco ela de pé, apoiada ali na parte da empunhadura, né, em alguma coisinha Então, ali, aqui a ali gente já nesse tem outro tratamento, né? Ele já está deixando esfriar a têmpera, né? O mesmo tratamento, só que deixando esfriar bem lentamente, tá? caso eu estou usando um outro bloquinho refratário só na parte da empunhadura, porque se você colocar ela deitada, ela vai ter uma troca de calor muito grande da face com a parte que ela vai estar encostada, né, com o material que ela vai estar encostada, seja um bloco refratário ou seja uma madeira ali, e aí pode ser que ocasione algum empenamento. Dessa forma, dificilmente a gente vai ter um empenamento aí por esse processo, porque não vai ter uma troca de calor muito brusca de um lado da faca e do outro não. Bom, galera, agora vamos normalizar uma faca na forja. E agora ele vai fazer a normalização, né? Que é aquele processo de deixar o aço, né? Bem calminho, entre aspas, tá? Para os grãos ali se acomodarem da Tá? melhor Essa maneira. faca em específico que eu vou estar normalizando aí é uma peça que ainda não está desbastada. É mais interessante para você conseguir fazer uma distribuição uniforme de calor, beleza? E para isso também é interessante que a forja esteja com uma distribuição legal de calor, tá? Então verifique se a sua forja tem ali uma distribuição bem interessante de calor, como vocês podem ver aí, tá? Essa minha forja ela tá bem uniforme a distribuição, beleza? Daí a gente vai começar de uma forma bem simples. A gente vai começar aquecendo na boca da forja o centro dessa faca, tá? Colocando a ponta para fora da forja ali e o cabo também não pegando no fogo, tá? Na boca da forja a gente vai colocar bem o centro dela mesmo, protegendo mais a ponta. Avermelhou um pouquinho, a gente já coloca ela para dentro da forja, tá? E daí eu trabalho aqui da seguinte forma: eu deixo a ponta dela passando um pouquinho lá para fora, porque a ponta ela tende a aquecer muito rápido. Beleza? Então eu deixo ela passando um pouquinho lá do outro lado da forja. Minha forja ela não é muito longa, então eu consigo fazer isso tranquilamente. E daí eu vou aquecendo ali aos poucos, né? E vou conferindo sempre no ímã, vou tirando ela de lá de dentro, né? Conforme eu vou vendo que a temperatura está interessante, e vou conferindo no ímã para ver se já parou de grudar, tá? Quando ela chega numa temperatura ali, numa coloração que eu vejo que já parou de grudar, eu vou deixar aquela temperatura mais uniforme. Nesse meu caso aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma primeira normalização, trabalhando mais a parte da lâmina ali, né, e metade do cabo, para vocês verem como que seria uma normalização seletiva, digamos assim. Mas no caso de uma espiga, por exemplo, você tem que fazer isso mais para trás. A gente vai fazer isso na segunda normalização. Numa normalização em uma forja assim convencional, é interessante que você faça mais de um ciclo, porque a gente não tem uma precisão ali bem legal da temperatura, né? Então a gente vai sempre... Isso aí. Então, se faz 2 normalizações, né? Para poder garantir que esse aço aí vai estar bem normalizado, tá? Isso garante que a peça inteira dele tem a mesma estrutura que durante todo o comprimento dessa peça, tá? conferindo ali no ímã para ver se está pegando ou não, né? Para ver se ela já chegou na temperatura. Com o tempo você já vai conseguir pegar isso só de olhar, já vai saber que temperatura que é. E quando ela chegar numa temperatura uniforme na ponta e no corpo dessa lâmina, a gente vai tirar ela da forja, né? Tirá-la do fogo e deixá-la resfriar. Eu resfrio ela segurando a lâmina ali mesmo, ali com a tenaz, até ela chegar na temperatura que eu quero, tá? E um ponto interessante, quando ela parar de pegar o ímã ali e ela tiver com aquela temperatura uniforme, eu volto lá para dentro da forja, conto ali. Uma forma de a gente saber, né, que a temperatura está correta é colocando o ímã, né? Por quê? Porque o aço, quando ele está muito quente, né, quando ele está chegando na zona crítica, ele perde a característica de
imanização, né? De 3 a 4 segundos e aí eu tiro, que ela vai subir um pouquinho da temperatura de têmpera, ela já vai estar na temperatura ideal para fazer a normalização e eu espero um pouquinho ali segurando ela até ela esfriar, tá? Isso aí é bem tranquilo mesmo. Já no segundo e terceiro ciclo de normalização, eu começo ela com aquecimento pelo cabo. Então eu coloco a lâmina toda dentro da forja, com a ponta dela saindo no outro lado da forja, e eu deixo o cabo aquecer e chegar ali. Vou passar um pouquinho para frente aqui, tá? Ele lá vai esfriando e depois já está tranquilo para trabalhar. Bom, pessoal, utilizando aqui como exemplo, vejam só que interessante essas duas imagens, tá? Na imagem número 1, nós temos ali um aço que ele foi partido sem nenhum tipo de tratamento térmico. Um aço virgem, ele foi partido ali sem normalização, sem nada. E na segunda imagem, na imagem número 2, ela foi partida ali após um tratamento térmico sem... Então vocês podem ver, né, a estrutura é bem diferente, tá? É o mesmo aço, só que o número 1 não tem tratamento e a 2 tem tratamento térmico. Então a estrutura é bem diferente já a olho nu, tá? normalização antes. Aí você fala, pô Lucas, mas já teve um refinamento de grão muito grande, né? Vocês podem ver ali que tem uma diferença brutal, né? A imagem número 1 ela está com um grão bem grande e a imagem número 2 ela está com um grão bem refinado. Mas isso aí se dá porque foi feito numa temperatura correta, foi feito uma têmpera integral, teve um tempo de encharque correto, né? Então a gente já consegue obter um refinamento de grão na têmpera. Mas é interessante fazer a normalização antes, que a gente consegue um refinamento de grão até maior do que esse. E você pode usar como comparativo uma ponto é a têmpera seletiva. Então a gente vai ligar. Ele vai mostrar outros tipos de têmpera. Deixa eu ver se eu acho a outra. Pode correr o risco de aquecer com muita facilidade, tá? Mas caso você queira, você pode começar sim a fazer a geometria de fio já nesse ponto aqui, beleza? Próximo ponto agora é o revenimento. Aí, pessoal, o revenimento, como ele não chega nem perto da zona crítica, ele usa um forno desses comuns. Ó, um forno desse que a gente Bom, tem em galera, casa. aqui eu vou filmar com a mão mesmo, mostrando para vocês entenderem bem, tá? E a princípio eu vou mostrar um detalhezinho que vai ficar meio ruim de ver, mas depois eu vou tirar com a mão para vocês verem com mais detalhe o que é, tá? Isso aqui é um forninho elétrico, desse de assar pão em casa, tá? Bolo, qualquer coisa, um forninho elétrico convencional. E uma coisa interessante de você adquirir é um termômetro daquele lá que fica dentro do forno. Por quê? Reparem aqui, meu forno ele já está ligado há quase 20 minutos e praticamente a 230 graus. Ele está no máximo aqui, ó, 230 graus, tá vendo? Ó? E reparem aqui, lá naquele meu termômetrozinho, ó, lá no interno. Vamos ver se vai dar pra ver. Daqui a pouco eu vou tirar ele e a gente vai ver bem legalzinho. Eu vou tirar ele bem rápido. Vou segurar ele com a mão aqui e a gente vai ver. Mas lá no interno ele está a 200 graus o meu forno. Ou seja, aqui no meu marcador ele marca 230, mas lá no interno ele está dando 200 graus. Por isso que é interessante você ter um termômetro interno, porque, por exemplo, se eu tivesse colocado a 180 graus, ele não ia chegar numa temperatura de revenimento correta para revenir essa minha faca, né? Por conta de um erro ali do forno mesmo. Esse é um probleminha, né, que a gente não tem no forno de temperatura controlada lá da Guajuvira, né, para fazer o revenimento. Mas no nosso forno de casa, forno a gás e tal, é interessante que a gente tenha um controle interno, porque ele não marca legal. E às vezes a gente fica olhando pela coloração da faca, fica sem... E aí, pessoal, ele consegue fazer o refinamento, tá? Através aí desse forno aqui, esse forno comum que a gente encontra em casa, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai fazer um intervalinho e aí depois a gente vê os outros tratamentos térmicos que ainda faltam e falar um pouquinho sobre ferro fundido também, tá? Até daqui a pouco.
Oi, eu sou Pessoal, o Lucas. voltando do intervalo agora, vamos falar então da cementação, né? A cementação é um aquecimento, né, da peça, né? Só que esse aquecimento da peça, como eu falei lá antes, para quando a gente precisa de durezas superficiais, a gente reveste o material de algum outro material. Nesse caso, a gente vai revestir a peça de, aliás, revestir não, a gente vai criar um meio da peça ali onde ela vai ficar, onde tem uma alta concentração de carbono. O que faz com que isso aconteça, né? A gente coloca alguns aditivos, alguma coisa ali no forno, né? Quando essa temperatura aumenta, esse carbono começa a grudar na peça, né? E isso torna a superfície da nossa peça muito mais dura, né? Então, isso auxilia também para que a gente não precise estar fazendo outros tratamentos térmicos, né? Então, esse carbono pega ali e por aderência, tá? Tem aqui um videozinho também para vocês verem como é que é feita a cementação. Estou preparando agora o material, que é um aço baixo carbono, 1020. Então esse é um aço que tem e a gente vai estar fazendo o processo de cementação. Previamente eu fiz um furo vai querer fazer a cementação de 3,5 mm, fiz uma rosca M4 para estar posicionando o meu ganchinho aqui para poder facilitar na hora de pegar o meu material para efetuar a têmpera pós-cementação, ok? Então vou colocar num cadinho, tá? Vou colocar no cadinho. Agora vou pegar o meu granulado, que é o carvão ativado ou carvão ativo. Vou retirar e vou cobrir minha peça totalmente com o carvão. Então esse carvão ativado, eu vou cobrir. É extremamente. Qual a ideia da cementação? Carbono, né? E aí esse carbono seria você incorporar junto com a peça de baixo carbono, vai revestir essa em peça um material esse carbono que tá baixo carbono só na superfície. Ou seja, por exemplo, eu preciso confeccionar, construir uma engrenagem, a qual eu preciso de uma superfície bem dura porque tem atrito, incorporar carbono então ele só na superfície e continuar seu núcleo tenaz, ok? Né? Uma taxa alta de carbono. Então, pessoal, coloca no forno, o material já foi colocado em forno a uma temperatura de 900, expostas a 950 graus. Agora eu vou retirar a peça. E vou com em torno de 850, tá bom? E lembrando, tá? Eu vou fazer a retirada ali do cadinho, né? Desse pote que tá ali dentro. E aí nessa altura todo o carbono deixei alguns segundos. Peça, né? Vou deixar alguns segundos para a temperatura chegar a 850 graus aproximadamente, tá? Agora eu vou efetuar a têmpera em água, tá, pessoal? Eu tenho de ficar efetuando esses movimentos baixar a temperatura bem para poder manter a água de forma homogênea. Assim, baixar a temperatura rápido ou devagar, porque esse carbono já está aderido, né, em volta da peça ali como a gente queria. Efetuei a têmpera. Próximo passo, como a peça está bem tensionada, a gente daqui a pouco vai efetuar o revenimento, que seria você colocar a peça por aproximadamente 1 hora, a temperatura é entre 300 e 400 graus, ok? Agora eu vou colocar a 400 graus no outro forno, ele já está previamente aquecido, tá bom? Agora é esperar 1 hora e retirar a peça lá de dentro e depois verificar se a dureza ficou de acordo com o que a gente esperava, ok, pessoal? Aí foi mais uma dica do meu canal. Se gostaram, dá like, curtam o meu canal e até a próxima. Então esse é a cementação, né, que é utilizada aí
para aços de baixo carbono, para que eles tenham uma resistência externa, né? Então é isso. Depois nós temos o processo de nitretação, tá? Tem o mesmo objetivo da cementação, mas ele é feito de uma forma diferente, tá? Ao invés de a gente colocar carvão ativado para que o carbono se deposite na peça, a gente utiliza um nitrogênio, né? Por quê? O nitrogênio, quando ele entra em contato com os elementos do aço ali, formam ali alguns nitretos que têm uma alta dureza e uma alta resistência ao desgaste. Qual é a grande diferença entre a nitretação e a cementação? Na nitretação, a gente tem uma espessura bem menor do que na cementação, né? Raramente a nitretação passa de uma espessura de camada de 0,8 milímetros, ok? Vamos ver um videozinho aí da nitretação. Olá meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo bem simples, né? Para você poder fazer a proteção de peças de aço através da eletrogalvanização, né? Eletrodeposição de metais como o zinco em peças de aço como essa. A grande vantagem, né, é que você evita a corrosão. Então você pode revestir uma peça de aço como essa com zinco, que é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, e depois você pode pintar. Isso evita a corrosão da sua peça e ela vai durar muito tempo. Então o vídeo de hoje é para isso. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos precisar de um vasilhame, pode ser de plástico ou pode ser de vidro, né? Qualquer um serve, de preferência um que caiba pelo menos 1 litro, né? Que é para você fazer a solução que você vai ser usada para fazer a eletrólise. Vinagre branco, é aquele vinagre de álcool, né? Qualquer marca, e ele é encontrado no supermercado, vinagre de álcool, deixa eu ver se eu encontro aqui, vinagre de álcool, tá? Qualquer marca serve. Não tem uma preferência por nenhuma. Nós vamos precisar de sal comum de cozinha,
Nós vamos precisar também de um carregador. Esses que servem para Porque o carregar carregador, tá, aparelhos pessoal? eletrônicos, Porque né? o zinco, Ele né, tem que ele só ter vai ou 5 grudar na peça ou 12 volts, se corrente tiver contínua na uma saída. corrente Eu estou usando um de elétrica 12 na volts, fonte, tá? Senão ele mas se você tiver um de 5 volts, pode ser também, não tem problema. consegue E aderir a isso. nós também vamos precisar de 2 barrinhas de zinco, né? Já que a gente vai fazer zincagem na peça, né? Nós precisamos de 2 barrinhas de zinco. Pode ser fita, pode ser arame. Eu tenho alguns pedaços de zinco aqui e eu vou usar esses pedaços lá no meu processo. Eu vou mostrar para vocês. Tudo bem. A primeira coisa a se fazer é colocar todo o vinagre no seu recipiente, né? Tem 1 litro aqui. E depois, logo em seguida, você coloca sal. Não precisa muito. É só o suficiente para que o vinagre se torne mais condutor, né? Porque ele não é um bom condutor de eletricidade. Aí você mexe para dissolver o sal que está no vinagre. E agora o que a gente tem que fazer é o seguinte: eu vou usar essas 2 barras de zinco, que são um pouco maiores do que aquela que eu mostrei anteriormente, mas são de zinco do mesmo jeito. O que nós temos que fazer agora é o seguinte: é pegar aquela fonte que eu mostrei para vocês, de 5 ou 12 volts, ligar o polo negativo daquela fonte num pedaço de zinco e o polo positivo no outro pedaço de zinco. E vamos mergulhar esses 2 pedaços de zinco naquela solução. Dessa maneira, tá vendo? Então, E aí a água, né? note que apenas o zinco está imerso no vinagre, né? tá? Não deixa a parte da garrinha ou do fio de cobre tocar no vinagre. Aqui dentro, Ok? na hora que ele botar a peça, E o negativo é a mesma coisa, vai né? começar Então, a apenas a depositar barrinha de a zinco é que está imersa no vinagre. O fio e a garrinha não estão tocando no vinagre. E em seguida, simplesmente você pega a sua fonte e conecta na sua tomada. E você vai começar a ver saírem bolhas da parte negativa. Começa a sair, né? Vendo? Começa a depositar nessa água. Então, sempre o polo negativo da sua fonte vai gerar bolhas. O polo positivo não. Só um pouquinho, tá vendo? Pouquinha coisa, mas a grande maioria mesmo das bolhas é da parte negativa. E agora nós temos que deixar essa solução aqui por umas 2 horas mais ou menos. E aí, depois desse tempo, essa solução vai estar pronta para ser usada para se fazer a nossa zincagem das peças que nós queremos proteger contra a corrosão. Muito bem, meus amigos, já se passaram 2 horas, a solução já está pronta. E agora nós podemos usar ela para fazer a zincagem das nossas peças. Uma das coisas mais importantes quando se vai se fazer galvanoplastia é a limpeza da peça. Né? Então a minha peça, por exemplo, essa daqui que eu quero zincar, eu tenho que limpar, tirar toda a parte de ferrugem, óleo, use um detergente forte. E depois que você limpa, você começa a não usar mais a mão. Coloque uma luva e não toque mais na peça. A própria certo? gordura da mão Depois de limpar com detergente, eu limpo com acetona, né, lavo bem com acetona, tiro o máximo possível da sujeira. A acetona é um bom solvente, porque ele não deixa resíduo. E depois do solvente, 1 minuto antes de eu fazer a galvanoplastia, eu mergulho ele em ácido muriático. Ácido muriático é ácido hidroclorídrico, né? É a mesma coisa. E então, quando eu vou fazer já agora a galvanoplastia, eu mergulho a peça, deixo 1 minuto no ácido muriático e tiro do ácido muriático, passo uma água e já coloco ela para fazer as encaixes. Então eu vou limpar ela lá e em seguida a gente faz as encaixes da peça. Muito bem, eu já limpei ele com detergente e água quente, também já limpei com acetona, e agora eu vou pegar a peça que eu quero galvanizar e vou limpar com ácido muriático, que é também ácido hidroclorídrico, né? Eu faço isso, só faço isso no momento que eu vou já partir para galvanização. Então eu limpo aqui no ácido muriático e logo em seguida eu já ponho no banho para fazer a zincagem do metal. Eu vou zincar só essa parte de baixo para vocês verem a diferença do zinco
da parte zincada no metal e a parte não zincada. Assim dá para ter uma referência da... Então, pessoal, esta é a zincagem e é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, tá bom? Uma boa noite a todos e até semana que vem. Valeu!